prazer, para quem não me conhece. Sou Guilherme, sou do marketing aqui do Purple Metrics. Deixa eu ver se tem alguém entrando, eu preciso aprovar. E para quem não conhece o Purple, né? A gente é um software que está medindo a parte difícil de medir do marketing, como branding, topo de funil, impacto no comportamento dos consumidores. As marcas estão instalam o Purple nos seus canais próprios, o software faz pesquisa todo dia com os consumidores para gerar métricas de sentimento, comportamento e vínculo com os atributos de marca. A gente tem alguns clientes bem legais, como Log, Linus, Banco BMG, e eles estão usando o Purple Metrics para monitorar os resultados das suas ações de marketing diariamente e usar os dados da ferramenta para criar a estratégia de comunicação. Então, quem quiser saber mais sobre o produto, conhecer, é só acessar nosso site, purplemetrics.com.br, e marcar um horário com o Lucas para ver o produto. Esse papo é uma iniciativa da nossa comunidade. Sempre que vocês quiserem conversar sobre algum assunto que toca o dia a dia de quem está fazendo branding dentro das empresas, é só mandar lá no grupo, né? Então, é um grupo que não só traz feedback para a gente, para o nosso produto, a gente desenvolve o Purple junto com vocês, mas também rola muita novidade, discussões relevantes sobre branding dentro das empresas. E hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre workshops internos de marketing, como estratégia para nutrir uma cultura mais orientada a branding. Certo, Arielle? Certo. Oi, gente. Eu já falei aqui pro Gui, desculpa por dar trabalho, mas eu levantei essa bola da gente fazer esse encontro aqui hoje muito por causa de uma demanda que a Ana, que é uma pessoa que não entrou aqui ainda, que eu admito que eu não conheço, só sei de nome, mas que ela jogou ali no grupo perguntando se alguém tinha alguma experiência sobre treinamentos internos, então, para os colaboradores da empresa, sobre a marca, quem é a marca, como ela se comporta, como as pessoas podem ajudar a construí-la. E eu tenho, então eu falei, vamos conversar, sim, quero, gosto. E aí a gente chegou a marcar só eu e ela, mas outras pessoas falaram no grupo, então já transformamos isso em algo muito maior. Acabou que eu não sei se ela vai entrar aqui hoje, ela ainda não tá, mas vamos ver. E de toda forma, eu fico muito feliz que várias outras pessoas tenham tido interesse nesse tema. O último papo que a gente fez aqui na comunidade foi muito legal, então, e teve várias outras pessoas de tantas empresas bacanas também, então é legal a gente trocando insights. E foi bem enriquecedor primeiro, espero que esse também seja. Já entra no assunto, Gui, ou como fazemos? Só queria adicionar, na real, no outro evento, no outro papo, eu também anotei algumas coisas. Também estou gravando aqui, né, para poder anotar. Enfim, eu quero soltar um conteúdo amanhã com os highlights. E aí, quem quiser aparecer, vai ser um artigo no nosso blog. Quem quiser aparecer printado no nosso artigo, no final do evento ou durante, se quiser fazer um post no LinkedIn ou no Instagram com alguma ideia que vocês tenham, é só postar, marcar o Purple, e aí eu coloco lá o print de vocês do nosso conteúdo. E aí eu queria propor também que, como a gente vai até às 19, para a gente otimizar o horário, e aí, Ariel, não sei se você vai concordar, mas, enfim, quem quiser, né, de repente, dividir um pouco, que seja um case ou a sua dúvida, e aí duas outras pessoas falam, e aí talvez a gente debata em cima. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Boa. Vamos lá. Posso começar com o case da Nelway aqui, então, e aí, se alguém mais tocar projetos assim também, já entra com outros dois cases bacanas aí para a gente discutir em cima. Mas, então, a Nelway, primeiro dá um contexto de quem nós somos, né? Nós somos uma empresa de Data Analytics e Inteligência Artificial, referência aqui na América Latina, hoje parte do Grupo B3, somos adquiridos agora no final do ano passado, e também por isso a gente teve várias reviravoltas de marca, o que nos fez entender melhor do que nunca que a gente realmente precisava mostrar para os nossos colaboradores o quanto é importante, sim, a construção de uma marca forte e o quanto eles realmente são parte disso. O que acontece? A empresa, ela veio de 2002, então a gente já passou por algumas mutações aí, digamos assim, e o time de marketing, ele não vou dizer novo, mas faz, sei lá,
6, 7 anos que ele existe. E dentro desse tempo, claro, a estrutura do marketing cresceu muito e a área de branding foi surgindo. Hoje tem 3 pessoas. E dentro dessa área de branding, a gente fez lá em 2019 um primeiro rebrand, e agora, por causa dessa aquisição da V3, a gente fez um brand refresh, então, no meio desse ano. E a gente percebia que as pessoas ainda faziam, assim, PPTs, às vezes até comerciais, não usavam os que a gente disponibilizavam e usavam os que estavam com a marca praticamente 2002 ainda. A gente ficava assim, mas a gente está falando com as paredes aqui, né? Porque a gente postava, assim, no Slack, mandava e-mail de atualização e não dava em nada. Então, a gente falou, vamos fazer alguma coisa um pouco mais, talvez empática até, né, num ritmo um pouco melhor, mas esclarecendo o contexto como um todo. Não é só com você, Damaris, talvez de todos que entraram nessa sala aqui no mínimo, né, mas, então a gente resolveu ir por esse lado, de tentar criar um treinamento, algo bem institucionalizado mesmo, para que as pessoas entendessem, que não fosse chato, claro, mas que fosse institucionalizado. E aí, então, começamos esse ano, tem algumas outras ideias que a gente vai fazer ano que vem, mas começando então do que a gente já fez. Agora, em junho, a gente lançou o primeiro treinamento, que ele foi uma série de vídeos. Aqui dentro da empresa. A gente tem uma plataforma de ensino, que é o nosso Neoway Academy, e a gente lançou dentro dessa plataforma esse primeiro treinamento. Ele foi dividido em 4 módulos. Então, o primeiro ele falava sobre o nosso posicionamento, qual que é o nosso pitch, como que a gente se vende lá para fora, como que alguém pode falar sobre a Neoway num evento, ou se quiser fazer um post, coisas assim. No segundo módulo, como eu falei, a gente já teve algumas versões de logo, algumas reviravoltas no caminho. Então, a gente fez um módulo só sobre o logo, a aplicação, o que significa o nosso símbolo, por que a tipografia é essa, e por aí vai. No terceiro, a gente foi bem no brand book mesmo. Então, quais são as cores, quais são os desdobramentos das aplicações que eles podem usar, como que funcionam os nossos modelos. E no último módulo foi mais voltado para esses recados finais, digamos assim. Então, de novo, onde encontrar os modelos, algumas questões que são bem internas da nossa cultura, como segurança, porque isso tinha vínculo com a marca, enfim. Mas a gente tentou dividir e fazer uns vídeos que não fossem chatos, realmente era eu falando, outras pessoas do time falando, só que numa linguagem mais, não sei nem dizer, meio influencer, assim, o pessoal para a gente no corredor da empresa hoje para falar, você é influencer demais, é um negócio meio doido, mas a gente realmente fez algo bem solto, assim, mas com um roteiro bem definido. E aí, a gente lançou também, legal falar, junto desse treinamento, uma política, porque a gente tem muita precaução sobre postura com a imprensa, e acho que todo mundo com bom senso também tem, e a gente não tinha certeza sobre quanto os colaboradores entendiam que eles só podem falar com a imprensa se a gente souber, né? Então, a gente nunca teve nenhum grande episódio bizarro, mas aconteceu algumas pequenas coisas que já eram sinal vermelho, e a gente fez essa política e colocou ela para rodar junto com esse primeiro treinamento. Você quer falar, Gui, ou eu acabo? Não, eu só levantei a mão porque depois eu quero dividir um case. Tá? Tá, então eu acabo aqui, mas já está quase finalizando. Então, a gente fez esse treinamento em junho e a gente lançou no final de agosto esse Brand Refresh, né? Tudo que a gente fez do Brand Refresh, tanto para a empresa quanto a questão do novo posicionamento que a gente fez, junto desse Brand Refresh também para fora, em um evento que a gente fez. E aí a gente lançou agora, nesse mês, ainda está acabando o processo, o período de assistir e gerar o aceite na política, o período obrigatório para os nossos colaboradores, uma atualização. Então, para quem fez o primeiro, que inclusive as pessoas que entravam na empresa e que entram na empresa também assistem no onboarding, eles só estão assistindo esse mais curtinho, que deu 15 minutinhos ali só de o que mudou, qual que é a diferença, o que eles precisam saber. Para quem vai entrar, para quem está no onboarding, a gente fez esse mesmo treinamento maiorzinho que eu acabei de descrever, só que só para o onboarding. E aí foi muito assertivo a gente ter lançado eles, entre aspas, em cima, né, mas com um pequeno período, porque justamente no primeiro ponto eles entenderam quem era a empresa de 2002 até aqui, o que aconteceu e quem nós somos, e aí depois eles entenderam só o que mudou. E eu vejo que se a gente tivesse mandado só esse do Brand Refresh, com quem é a partir de agora a Neoway, eles iam ter ficado ainda mais confusos. E para o ano que vem, já estou acabando, a gente está pensando em fazer alguns modelos mais de workshops mesmo, como é o título aqui da nossa conversa, mas de repente chamar alguns times específicos, né? Não faz tanto sentido a gente fazer um treinamento macro como é esse agora, mas sim a gente rememorar algumas coisas deles pontualmente. Então a gente pensa de repente fazer alguns times
alguns workshops com alguns times específicos sobre o tema de marca, então pegar time de CS, pegar time de UX, que é uma super dor que a gente tem aqui, que a nossa plataforma não tem a cara da nossa marca, e aí fazer algumas coisas mais assim, ou às vezes fazer mais tal, que às vezes fazer até jogo, que a gente tem vários programas dentro de casa e a galera tem essa cultura de fazer Kahoot, sortear coisa, então pode ser legal a gente levar o tema dessa forma também. E aí, quem sabe ano que vem eu não dou uns overviews para vocês de se deu certo esses workshops, essas coisas mais divertidinhas. Mas realmente, os 2 primeiros treinamentos, já tivemos muitos feedbacks muito bons, tanto pela qualidade do que a gente entregou ali nos vídeos e tudo mais, mas também, infelizmente, pelo que a gente mais espera de pessoas falando, nossa, eu arrumei as minhas apresentações, eu queria chorar com isso. Então, semana que vem mesmo, desculpa, a semana passada a gente teve um evento e aí pararam umas 3 pessoas, assim, só comigo e com as outras pessoas que gravaram o treinamento também pararam, só para falar, nossa, muito legal que vocês fizeram. Eu não sabia que a logo era isso, eu não sabia que o azul era aquilo, e eu assim, que bom, você atualizou? A pessoa, sim, atualizei, que bom. Então, os resultados foram bem positivos até agora. Minha experiência por aqui, por enquanto, é essa. Bom, tá, vou falar um pouco do que eu vivi. Deixa eu achar. Quando eu trabalhei eu fui comunicação interna na Zup Innovation, que é uma empresa de tecnologia de Uberlândia. Eu entrei lá em 2019, no ano que a empresa foi comprada pelo Itaú. Então, é uma empresa que saiu de 800 para 3.000 funcionários, e dentro disso teve um refresh de marca e a pandemia, né? A empresa foi toda, saiu do híbrido aí para 100% remoto. E aí, acho que tem algumas coisas que são importantes a gente considerar, né? Então, primeiro é o tamanho da empresa, o número de funcionários, né? Tipo, de quantos funcionários a gente está falando, porque acho que com isso você vai conseguir calibrar melhor a estratégia, né? Tipo, entender quais são os canais e rotinas, assim. Um segundo ponto, eu acho que é legitimidade dos canais internos. Eu saí de eu trabalhava na Endeavor, que era pequena, tinha 100 funcionários, eu fui para a Zup, que tinha uma comunicação interna muito descentralizada, grupos espalhados de WhatsApp, etc. E eu falava, putz, por que a galera não usa Slack? Por que não usa os canais oficiais? Por que ninguém entra na intranet? Sim, tinha uma intranet. E aí o que eu precisei muito aprender que eu precisava ir onde os colaboradores estavam. Então, ao invés de ficar lutando para fazer com que 900, 1.000 pessoas migrassem ao mesmo tempo para o canal oficial, eu falava, putz, eu preciso ter alguma forma de me comunicar com as pessoas no WhatsApp, seja por lista de transmissão ou algum chatbot, enfim. E aí ter essa estratégia como aliada para conseguir capilarizar essas mensagens, né? E aí eu estou falando das mensagens de marca, né, gente? Tipo, brand book, os assets, tipo, o entendimento de tudo da marca internamente. E aí acho que também consolidar algumas rotinas de comunicação interna voltadas para a marca, mas tendo algum do C-Level como sponsor dessa estratégia. Então, eu lembro que quando a gente fez o refresh, a gente tinha, óbvio, o CMO, mas também tinha muito o CEO como aliado. E eram 2 pessoas, porque como era uma empresa para dev, assim, né, o CEO, que era desenvolvedor e muito técnico, ele era muito respeitado pelos funcionários. Então, se fosse eu sozinho fazendo um Google Meet para a galera, falando, tipo, gente, vocês não podem postar desse jeito no LinkedIn, ninguém ia me escutar. Mas como era o Slack, né, o CEO lá do meu lado, tipo, tendo uma compreensão da marca, né, e da importância de uma marca forte, foi bem interessante ter ele como aliado. Então, acho que isso é uma dica importante também, nesses workshops, assim, contar com alguém, algum nome de peso, algum porta-voz na camada de C-Level para ser um sponsor da estratégia. E acho que o último ponto é entender que tem um jogo político no organograma também, né? Você precisa passar esses workshops
de cima para baixo, porque você precisa que cada camada de cima seja aliada na estratégia. Então, precisa estar comprado com a diretoria, com o C-Level, depois com os mini managers, para aí, então, conseguir capilarizar isso para os funcionários. E daí eu estou falando, assim, da estratégia que fez sentido para a gente, porque a gente viu que tinha esse respeito à camada de C-Level, e porque a empresa estava muito grande também. Então, a gente precisou segmentar para conseguir. E aí, sim, essa dinâmica, né? A gente fazia workshops e tinha Kahoot, e tinha prêmio, tinha voucher do iFood para quem assentasse, era tipo esse nível de esse nível de coisa, assim. E era pandemia também, né? Então, aquela vibe de puta, todo saco cheio de live. Enfim, a gente precisava achar formas de trazer uma dinamicidade para o conteúdo. Bianca, você quer dividir? Na verdade, eu não ia nem dividir nada. Eu ia... na verdade, eu ia fazer um comentário que é muito engraçado, porque as dores são sempre muito iguais. E a segunda coisa, na verdade, eu ia comentar que eu trabalhei numa startup, né? E, assim, eu acho que como toda startup, acho que, sei lá, quase 100% das startups tem a cultura de produto, né? E não de branding. Então, era muito difícil realmente implementar essa cultura de branding também numa startup. E aí, a forma que a gente encontrou foi muito pelo onboarding mesmo, né? Porque a pessoa está entrando, ela vai ter que passar por várias áreas ali no onboarding, e aí no onboarding a gente pegava aquela pessoa ali para introduzir um pouco essa cultura, falar um pouco, né, sobre a marca e tal. E aí eu queria escutar de vocês, mas eu acho que vocês já acabaram falando, tanto o Guilherme quanto a Arielle, que era como é que vocês, não sei até se o resto do pessoal, de repente, pode compartilhar, assim, né? Mas como é que era a forma de incentivo para vocês, para as pessoas participarem, de fato, participarem desses workshops e etc., né? Porque lá na startup, por exemplo, era uma coisa que a gente tentava, assim, regularmente. E, né, como era uma startup focada em produto, normalmente a galera tava sempre, não, mas agora não vai dar porque o produto não sei o quê, sabe? Então, eu acho que o Guilherme já falou um pouco, né, dessa questão de usar pessoas de peso ali dentro, né, essa questão de premiação, de Kahoot. A Arielle também falou, se eu não me engano, que era uma política obrigatória, né, assim, na empresa. Eu não sei também se alguém mais tiver coisas para compartilhar, eu acho que seria legal. Só isso. Só respondendo rapidinho, aí já volta para a fila, mas aqui uma coisa que a gente fez, porque realmente foi muito pontual, né, esses dois treinamentos. Então, o que a gente fez para dar esse pontapé inicial foi uma talk de lançamento. A gente tem essa cultura aqui de toda terça-feira, a gente tem talks infinitas sobre temas infinitos, e a gente pediu uma delas para fazer esse lançamento. Então, a gente levou alguns quesitos de marca para fazer as pessoas entenderem o quanto isso é legal, com um case super interessante de marca que todo mundo conhece, sem mesmo ouvir o nome, mas às vezes de ouvir um slogan ou de ver uma publicidade que nem tem ali o logo, mas já reconhecer, e as pessoas já se empolgam com esse tipo de coisa, né? E aí depois ficaram, caramba, então se a gente ajudar eles com esse negócio de marca, é aí que a gente vai chegar, acho que isso é legal. E já tinha um certo interesse também, né? Às vezes as pessoas pedem ajuda pra gente para fazer, por exemplo, né, o básico PowerPoint, assim, e acham às vezes até que a gente só faz isso, mas não é. Enfim. Então, já existia algum certo interesse e a gente aproveitou as duas coisas, assim, colocou o interesse na mão da galera, juntou com essa questão de mostrar o que já existe no mercado, e aí o pessoal engajou. E tirando isso, tem o fato da obrigatoriedade, né? Realmente não é o ideal, assim, a gente prefere que seja algo que as pessoas façam porque entendam, porque é importante, mas a obrigatoriedade ajudou. E um ponto importante para a gente chamar para essa talk, onde a gente fez toda essa apresentação que empolgou as pessoas, a gente deu o prêmio. Então a gente anunciava que ia ter Kahoot, que ia ter Vale de iFood, igual o Gui falou, né? Acho que todo mundo usou bastante isso durante a pandemia, mas funciona muito. Quando a gente fala que tem prêmio, o pessoal, assim, pelo menos metade da empresa, tipo, a empresa hoje tem 500 pessoas, Natal tinha 300, então isso é um número muito bom. Nada como um bom iFood para a gente engajar. Mas do meu lado era um pouco disso. Nossa, total. Só furando a fila aqui para responder isso da Bianca,
Eu lembro, eu tô falando bem case da Zup, porque para mim foi quando eu mais consegui botar isso em prática, assim, em comunicação interna, né? Eu lembro que a gente chamou uma designer UX e a gente fez uma blueprint no Miro com toda a jornada do colaborador, desde o processo de recrutamento e seleção dele, onde ele tem contato com o departamento pessoal, até o onboarding, e depois, quando ele vira funcionário, faz 1 ano, 2 anos, 3 anos de casa. E aí, quando a gente tinha a jornada mapeada, não sei se já fizeram, né, uma dinâmica de blueprint, mas ele mapeia não só a dinâmica, mas tudo que está por trás dessa dinâmica. Então, quem é a pessoa do departamento pessoal que entra em contato, quem é a pessoa do marketing, quem é a pessoa de desenvolvimento, enfim. E daí, com isso, a gente conseguiu localizar todos os pontos de contato da pessoa com a marca, inclusive. E aí a gente já está falando não só da marca para fora, mas também de marca empregadora, né? Mas entendendo que essa pessoa seria essa porta-voz. E aí, com isso mapeado, a gente falou, puta, aqui cabe, por exemplo, no onboarding, a gente fazer uma apresentação de como que ela pode colocar no LinkedIn, os assets da marca, como que ela pode falar, tipo, qual que tem que ser o pitch dela para falar sobre a empresa. Então, foi uma coisa que ajudou muito, assim, fazer essa dinâmica para entender quais eram os pontos de contato e onde que a gente conseguiria ser mais assertivo para passar esse conhecimento internamente. Bom, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, sou Damares, sou gerente aqui do time de marketing da Sensidia. Explicando um pouquinho, a Sensidia é uma provedora de uma plataforma de APIs, né? Além de gerenciamento de APIs, de uma plataforma de gerenciamento de APIs, a gente também oferece serviços de consultoria, então é uma solução aí casada. Eu acho que o que eu posso contribuir que aqui na Sensidia eu também entrei como uma pessoa de branding e a luta foi sempre há 4 anos com isso de atualização, de PowerPoints, de apresentações, de uso indevido da marca, né? E uma coisa que ajudou muito, assim, foi, acho que, não lembro quem comentou, mas começar pelo produto, né? Então, aqui a gente também é uma empresa que é centrada em produto, e nós construímos um projeto de arquitetura de marca, né? Porque aqui a gente tem vários produtos, além da plataforma de APIs. Então, o time de produto, ele precisava de uma arquitetura de marca, Sensidia, né? E os produtos abaixo. E foi aí que a gente começou a, né, gerar valor para branding, né? Para a galera entender mesmo o porquê daquela aplicação, o porquê daquela cor, o porquê daquela tipografia. Uma outra coisa que a gente também faz aqui é ter a obrigatoriedade do onboarding em branding. Então, acho que isso ajuda muito, né? Você colocar ali como um conteúdo mandatório no onboarding. E aí, eu tenho uma pergunta, uma dor, assim, para dividir, para entender se tipo, vocês também têm. Aqui, o marketing, a comunicação interna não fica abaixo de marketing, fica abaixo do time de people, né, RH. E, assim, é bem complicado o alinhamento, porque parece 2 empresas diferentes, realmente. Então, assim, a gente tem esse problema, a gente tem reuniões semanais de alinhamento, a gente passa por design critique, enfim, mas não resolve, assim, não é uma coisa que está azeitada, e eu queria ouvir, assim, de vocês os desafios com comunicação interna quando não está, né, no nosso guarda-chuva aqui de marketing, porque realmente, assim, são peças, né, dos assets e tudo, parece que são 2 empresas diferentes, se você for ver. Não dividimos o que não. Talvez esse seja o problema. Mas aí é uma questão um pouco mais, né, política também, né? Não vejo, assim, não vejo logo nós
muito mais próximos, assim, né? Tem outra diretoria, enfim. Queria entender com vocês como que é isso, como que vocês se alinham aí entre vocês. A gente for a fila? Pode ser, para responder. Mas aqui a gente tem essa mesma dor, inclusive hoje a gente falou de novo, que foi a minha coordenadora, assim, falei para ela que eu peguei uma questão que seria de GG, né, então aqui a comunicação interna também tem bastante ação em produção de coisas que seria um desdobramento de marca, mas como são mais para os colaboradores, ficam com eles, e employer branding também parte deles, então a gente também tem essa dor de da gente conseguir azeitar o que, que a gente posta, o que, que a gente faz de employer branding, mas com o apoio deles, fica um pouco truncado também, enfim. Mas, por coincidência, hoje eu tinha falado, assim, para minha coordenadora, peguei tal coisa que ia ser de GG, ela falou, você fez certo, eu sei que a gente não devia pegar, mas é uma coisa que vai para a confraternização de fim de ano da empresa, todo mundo vai postar o negócio, saber um backdrop de fotos, assim, ia ficar um trem muito cagado, zero marca na mídia social, assim, espalhadíssimo, falei, velho, não dá, né, tem que pegar isso. Então, assim, pelo menos eu tenho a certeza de que não é só você, tá? Isso eu te dou certeza, mas uma solução a gente ainda está caminhando, que eu posso dizer que ajudou, mas que vocês também fazem não ajudou tanto, são esses alinhamentos mais ficar do lado, assim, mais constantemente, então a gente faz reunião, se não me engano, é quinzenal, eu não estou participando tanto desse projeto, mas então eu não tenho certeza, e a gente conseguiu passar uma ideia para eles nessas reuniões de que nós somos os experts em marca, em construção de marca, então hoje eles já pedem muito mais, pelo menos a opinião da gente com algumas coisas que são mais chaves do que eles pediam antes, e as coisas não ficam 100% desconectadas, mas a gente tem alguns problemas ainda, principalmente de que eles não conseguem abraçar o que seria interessante que eles abraçassem, então saem uns Frankensteins, como, por exemplo, sairia esse backdrop que todo mundo vai tirar foto, que todo mundo vai colocar em mídia. Então, não é uma coisa pequena, mas eles não abraçariam. Então, ainda tem algumas coisas truncadas, mas essas reuniões lado a lado e, de alguma forma, passando a nossa autoridade nessas reuniões, mostrando que a gente é o responsável pela construção de marca, para que eles sempre peçam algum aporte para a gente nas coisas mais estratégicas, funcionou. Ainda não é o melhor, mas estamos num caminho. Gente, o que eu lembro é templates, que era, tipo, entender qual que é a necessidade. Por exemplo, o que saía de muito errado, assim? A pessoa entrou na ZUP, passou no processo seletivo e quer fazer um post comemorativo. Daí ela fazia um post com template, sei lá, com um logo antigo ou com sei lá o quê. Daí a gente falou, bom, as pessoas estão sentindo necessidade de ter um template de post para comemorar, ou que ela passou no processo, ou que ela foi promovida, ou que ela fez aniversário de empresa. A gente fez esses templates e mandou para elas mandou para elas por e-mail, ou colocou no canal interno. E daí a gente ia fazendo, tentando mitigar, assim, né? Mas tentando correr atrás desse prejuízo, assim. Então, entender qual que é a necessidade das pessoas, falar, elas estão sentindo falta de templates de apresentação. Puta, vamos fazer 4 templates com gráfico, com coisas diferentes, mais com opções de dados, etc., e subir internamente. E aí, com isso, a gente conseguia ir mitigando. E daí, toda vez que alguma coisa saía pela tangente, a gente tentava menos, tipo, vetar o que aquela pessoa fez e mais entender por que esse encanamento está furado, sabe? Por que essa pessoa fez um negócio que está fora do template que a gente fez. Ah, porque ela queria uma apresentação, mas era de outro jeito. Puta, então vamos entender e colocar aí, e fazer um template, sabe? Tipo, que sirva para todo mundo. E aí, toda vez que a gente desenvolvia um material novo, a gente criava um tutorial de como usar aquilo, né? Isso ia ajudando bastante. Assim. Não sei como está a ordem da fila aqui. Eu tenho coisas para acrescentar, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvidas. Então, não sei se eu já entro agora ou se eu espero o pessoal responder essa última dúvida da Damares. Eu estou meio assim, sem saber qual é o meu momento. Mas, se eu não me engano, o Flávio e o Fábio levantaram a mão na minha frente.
Só antes de mudar de assunto aqui, eu ia falar outra coisa, mas eu vou responder aqui uma coisa da Damares. Eu era brand manager do Get Ninjas, tá? Hoje eu sou head de conteúdo da Superlógica. Mas no Get Ninjas tinha exatamente esse problema de people não seguir as diretrizes de marca, basicamente. A gente chegou a ter moletom de onboarding de outra cor, pra vocês terem noção, uma cor que não era da marca, uma coisa que era surreal. Mas o que ajudou muito, pelo menos na comunicação de digital, foi a área de branding assumir a criação das peças. A partir do momento que os meus designers assumiram a criação das peças, esse problema foi erradicado, basicamente. A gente não conseguia fazer os brindes de colaborador ainda, mas a gente tentava também participar dessas ações, assim. Então, a partir do momento que a gente assumiu toda a peça de digital, esse problema acabou, pelo menos na comunicação digital. E o resto foi sobre o assunto do onboarding ainda. Quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu fiz foi eu mesmo apresentar o onboarding para os colaboradores, porque já tinha um onboarding do time de people, eu solicitei uma agenda para branding no onboarding. Então, eu apresentava para todos os colaboradores novos o que era branding, a importância do branding e como que ele se materializava dentro do Get Ninjas. Isso foi colaborando para a criação da cultura. Então, o que eu fiz quando eu estava lá, que eu acho que ajudou bastante. Fábio, você está na minha frente, se quiser falar aí. Não, o meu é mais para dividir um pouco da experiência que eu tive também, mas pode seguir, eu acho. Eu também tenho dúvidas ao Way, mas eu vou dar a minha contribuição. Eu sou estrategista de marca aqui na Arquivei, eu estou aqui na Arquivei já tem uns 5 anos. No final do ano passado, em setembro de 2021, a gente fez um redesenho da marca e a gente montou uma live para apresentar esse redesenho de marca. Montamos kits que a gente distribuiu para os fornecedores e também colaboradores e as pessoas que trabalham aqui na Arquivei. Então, a gente tinha um kit parrudo, muito bonito, cheio de coisa extremamente diferente. A gente fez vários... Nessa live foi transmitida no YouTube e a gente chamou várias pessoas para contribuir com a live, a gente já entendeu que se as pessoas não se identificarem outras lideranças, as lideranças delas nesses momentos, né, bem que a Arielle falou, se a gente não compra, e o que o Gui também, se a gente não está comprado junto com as pessoas e as lideranças que elas reconhecem, tem mais proximidade, né, fica difícil da gente acessar. E deu muito certo, a gente montou no nosso Notion interno uma página de tudo que você pode ser que precise da marca Arquivei, vai estar aqui. Então, se você procurar com cuidado, você não precisa chamar no Slack, você vai achar aqui no Notion. E aí a gente fazia muito esse processo de pedir alguma coisa, manda o link, não responde, não dá o link de mão beijada, deixa a pessoa dar uma pesquisadinha lá no Notion, tipo, ó, aqui na página. Tudo que você precisa, você vai encontrar aqui. Eu já sabia, muita gente me consultava ainda hoje. Cadê determinado template? Cadê determinado... Eu queria um GIF para colocar em tal lugar, então a gente já deixa tudo lá no Notion mastigadinho e vai mandando só o link da página mãe do Notion para o pessoal beber desse conteúdo. E até então tem funcionado, a quantidade de pedidos no privado do Slack diminuiu bastante quando a gente fez essa página, então é um processo de, vou falar assim, democratização desses materiais, e o que está de atual está lá no Notion. Se não está lá no Notion, não é mais para usar, é simples assim. O que a gente encontra aqui ainda na Arquivei é que lideranças gostam de templates antigos e continuam usando porque elas gostam desses templates antigos. Aí eu já acho que já entra num ponto que é mais de pessoal mesmo, né, de educação de cada um, e eu não consigo mexer muito nesse ponto. Eu, particularmente falando por mim, eu tenho muito interesse no processo de aprendizagem de pessoas que não se importam com determinados assuntos. Então, branding não é do escopo da engenharia, mas eu preciso deixar interessante, entender, né, esse processo de aprendizagem. Eu gosto muito de dar o exemplo de que desde que eu era pequeno, eu tenho 30 anos hoje, mas desde que eu era menino, tem campanha da dengue e nunca parou de ter campanha de dengue. Todo ano tem campanha de dengue, é Drauzio Varela falando, é todo mundo falando, tem pôster, e ninguém resolve o problema da dengue, e ainda assim a gente precisa ficar falando de não deixe a água parada no pneu e tal. Então, a mensagem pela mensagem, os materiais por si só não ajudam muito, assim, eles não resolvem, né? Eles ajudam, mas não resolvem, porque se resolvesse, a gente já nunca mais teria problema de dengue aqui no Brasil, e todo ano tem campanha de dengue, desde que eu me entendo por gente. Em posto de saúde tem vacinação, tem
campanhas XXY, porque o pessoal ainda tem os mesmos hábitos, né? Então, eu me interesso muito, pelo que a Arielle mencionou, sobre esse processo, tanto de acompanhamento, se caiu do coração das pessoas, se caiu em terreno fértil, se realmente as pessoas estão utilizando todo esse material. Eu sei que é obrigatório, mas às vezes você está da play, fica aqui, vai fazer qualquer outra coisa, e vai assistir o vídeo, mas será que está enraizado em mim, eu vou replicar nos projetos? Essa seria a minha primeira dúvida de como eu acompanho esse processo de aprendizagem e uso desses materiais, já que onde eu estou hoje, eu não consigo ter visibilidade de tudo que é feito. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma fala do Gui que mencionou assim, não pode postar desse jeito no LinkedIn. E aí tem uma política também. Eu falei, até que ponto eu sou fiscal da postagem pessoal no LinkedIn pessoal de um funcionário que está falando da marca da empresa que ele trabalha, do jeito dele, né? Até que ponto eu posso influenciar nisso, beleza, nos materiais, mas assim, você falou pela marca ou da marca, ou sobre a marca, e não pode fazer isso, e aí eu lembro que a Arielle também mencionou o esquema da política, se essa política engloba falar, eu tô aqui no meu dia a dia, ou se eu falo pela marca, né, se eu fui convidado, por exemplo, para essa conversa aqui, se a Arielle pediu essa permissão pela política para vir falar e abrir e expor esses pontos aqui, então eu tenho essas duas dúvidas, que a primeira é a reflexão de como acompanhar se esse processo de aprendizagem realmente está sendo enraizado de uma maneira positiva, e até que ponto tem essa linha tênue entre eu fiscalizar, deixar acontecer naturalmente. E só mais um aqui, já que eu estou nessa parte de fala, eu acho que essa parte do C-Level é muito importante, quando o C-Level está comprado, eu acho que isso flui de um jeito muito gostoso. Aí a minha outra dúvida seria a reciclagem de materiais, se tem coisa antiga, será que só, tipo, não desativar já não funciona? Ou, tipo, isso aqui não dá mais, vou só apagar esses templates antigos, ou o pessoal ainda hackeia de algum jeito, não sei. Eu imagino que não existe uma forma fácil de fazer isso, mas talvez pudesse ser uma possibilidade de eu criar, de eu ligar e desligar determinadas coisas. Então, se você está usando um template antigo, isso aqui já não está mais ligado, porque não está em determinado lugar. Então, isso é o que eu tenho para contribuir. Posso, talvez, tentar responder? Começar pela última. Dentro de, trabalhando, né, com comunicação interna, eu estava muito perto das lideranças. Então, sempre que eu via que eles estavam usando algum material desatualizado, eu não tinha vergonha na minha cara de falar: teu PPT teu template está errado, tua assinatura de e-mail está errada, tua capa do LinkedIn está errada, troca agora, senão você vai esquecer. Tipo, e você tem carta branca para fazer isso. E aí, quando ele troca, os liderados dele também trocam, né? Tipo, e passam a reproduzir aquilo. Então, acho que ter essa proximidade da liderança e ter essa carta branca, né? Tipo, esse endosso, assim, para fazer isso, rola super. Sobre mediar ou não um post que um funcionário faz, eu não sei te responder. Tipo, acho que vai muito dos valores, vai muito do conteúdo do post, se aquilo está condizente com os valores da empresa, sobretudo se aquilo está condizente com o compliance da empresa. Acho que sai um pouco do escopo de marketing em si, né, e aí mistura um pouco o marketing com o jurídico, para a gente começar a falar se, por exemplo, se o cara fez um post falando contra as políticas de ESG, contra as políticas de diversidade, e aquilo fere o compliance da empresa, sabe? Então, acho que é um pouco também você se munir de argumentos que não dizem só a respeito da marca, né, tipo, da imagem, mas também juridicamente, e em termos de valores da empresa, assim, porque aí não tem muito como a pessoa contra-argumentar, sabe? E aí, se ela errou, seria bom que ela pagasse, se retratasse. Eu vou completar rapidão uma coisa. Aqui na Arquivei, a gente tem uma proximidade muito grande com o time de People e Culture, que faz essas comunicações. Aconteceu essa mesma coisa que você falou, Arielle, de quase sai
um negócio assim, cabuloso no final de ano. Eu falei, gente, a gente é macetado o ano inteiro de negócio do final de ano, tem um material que não celebra as coisas que eu, sabe, os meus choros e ranger de dente que aconteceu o ano inteiro, e diz que ano que vem tem mais. Eu falei, não, isso aqui não, eu ia chorar muito se eu chegasse em casa e recebesse, olha, ano que vem tem mais trabalho para todo mundo aqui, até o talo, assim. Eu falei, pelo amor de Deus, moça do RH, a gente precisa trocar esse texto aqui para algo um pouco mais inspirador, e que seja mais humano, talvez, né, e não uma propaganda de que ano que vem as metas estão super mais de dobro de agressiva, então só ir um pouquinho mais é bom senso mesmo, né, na hora de escrever esses materiais. Mas assim, foi nos 45 do segundo tempo, eu vi que estava indo para a impressão, eu falei, deixa eu só trocar essas 50 palavras aqui, porque não vai cair legal. Eu sei como é que é o pessoal aqui da Arquivei, a galera ia ficar bem chateada, e intervir mesmo, depois pedir desculpa, né? Antes é feito do que perfeito. Então eu falei, fui lá e já mudei. Quer responder aí, Damares? Depois eu tenho algumas coisinhas também. Acho que eu ia... O Gui falou bem, assim, eu ia falar exatamente isso, se escorar no compliance, assim, para essas coisas que a gente não tem muito como controlar, né? Uma coisa que a gente colocou cara, o funcionário ele vai tirar foto, né? Vai tirar foto do Welcome Kit ali. Eu acho que se a gente engessar muito também fica chato, sabe? Fica muito, né? Não fica legal, não tem a ver com a cultura da empresa. Mas, cara, assim, não coloca o logo, entendeu? Se não é um post oficial, não usa o logo. Acho que é um respaldo bom que a gente tem do compliance, assim, que a gente pode usar. E uma outra coisa que eu, hoje em dia, não faço tanto, mas eu fazia, que é o que o Gui falou, assim, cara, não tinha vergonha, não. Eu mandava, tirava print, assim, mandava no Slack da pessoa, falava, olha, então, esse logo aqui tá errado, né? Tipo, meio de boa, assim, meio passivo-agressivo, né? Ou tipo, nossa, essa apresentação aqui, esse logo aqui tem que estar atualizado, já tem, né, uma versão nova, tal. Então, eu ia mandando, assim, Pô, e aí a própria galera, meio que, às vezes, quando eu sabia que estava errado, pedia desculpa, ô, dama, não deu tempo aqui, sabe, de atualizar, tal. Então, assim, a galera vai... É um processo de evangelização mesmo, assim. Eu não acho que tem uma carta branca, assim, que a gente chega e pá, não vai mudar. É evangelização, mas, assim, não dá para ter medo, não, porque no final do dia, eu sempre falo aqui, né, essa questão do deep people também, né, no final do dia, se estourar uma crise aí, uma bomba, quem vai ter que responder é a gente tem que se virar ali numa gestão de crise, né, por exemplo, né, esse texto aí que você comentou, né, cara, para dar ruim, né, para um funcionário tirar um print, jogar no LinkedIn, fazer um textão, cara, você vai ter que lidar com essa gestão de crise. Quem lida com o problema depois é o marketing, né, ou o branding, enfim. Então, é meio que colocar assim, sabe, cara, vamos fazer pelo certo para evitar problemas. E usar o respaldo do compliance é uma boa mesmo. Sobre esse ponto de o quanto a gente pode controlar ou não, concordo 100% com o que o pessoal falou, não é um esforço só nosso, né, mas tem a questão ali de compliance, uma questão realmente bem mais ampla do que só branding. Mas outro ponto que eu acredito muito sobre isso é que a gente não consegue controlar o grãozinho de arroz, mas a gente consegue fazer com que a pessoa viva a marca para que ela poste a marca. É justamente esse esforço de brand que a gente faz, né? Se a gente ensina o que é a marca, e até uma questão também muito voltada à cultura, né? SGG, aqui a gente gestão, mas se a galera de People estiver fazendo um bom trabalho em mostrar o que realmente é a Nelway, ou enfim, Arquivei, o que quer que seja, a pessoa não vai postar um negócio Y sendo que a empresa é X, né? Então, tem muito essa questão de cultura, e até dá para fazer um link com uma coisa que o Gui falou ali no começo, de ir onde as pessoas estão, né? Então, se a empresa tem a cultura de ser mais leve, dar Kahoot, voucher, coisas assim, por que não usar essas coisas a nosso favor, justamente para a gente fomentar a cultura da empresa? Uma coisa que a gente fez aqui na Nelway é respeitar as coisas que surgem organicamente. Então, alguns anos atrás, a gente tentou emplacar um Nelway Lover para chamar os nossos colaboradores, ninguém usava esse negócio, a gente falou, por que a gente está tentando fazer isso, sabe? Não é cultura e não faz sentido. Então, a gente pegava as coisas positivas que surgiam, que é a atmosfera da Nelway, que é o que a galera vive,
E aí a gente construir essa marca interna, muito alinhada, é claro, com essa marca maior, o brand book que vai para fora, mas transformando essa cultura em algo que as pessoas amem viver, amem estar aqui. Então a gente até gosta que elas façam posts, né? Isso leva o nome da marca mais para frente. Mas a partir do momento que a gente conseguiu levar essa aura de uma forma mais concisa, os posts estão saindo redondos. Então a gente não precisa olhar o grão de arroz, porque no macro elas aprenderam, elas sabem quem nós somos, elas gostam de viver aqui, elas estão fazendo de uma forma bem redonda. E sobre alguns outros pontos que você falou sobre como que a gente mensura, né, se as pessoas estão botando em prática ou não. E é isso, a gente volta no velho ponto de brand sobre dificuldade de mensuração, né? Isso vale lá para fora, tipo, tá dando certo essa ação aqui que eu quero fazer para mostrar que a nossa marca é, sei lá, segura, né? Qualquer atributo aí que você quiser botar na conta da tua empresa, é muito difícil a gente mensurar isso. Aí o Gui pode fazer a propaganda da Purple, mas a gente fala internamente, o negócio é o mesmo, assim, é uma dificuldade a gente ver se está reverberando, mas o que tem funcionado para mim é ver esses feedbacks, tipo, e acho que foi você mesmo que falou, né? O pessoal, acho que foi você do Note, o pessoal não tá voltando com muitas perguntas mais, e aí quando a gente vê uma apresentação também, a gente vê que não tá muito mais errado, quando a gente vê um post, a gente vê que não tá muito mais errado. Pô, não foi organicamente, assim, 100%, né? Não foi do nada que as coisas simplesmente aconteceram bem agora e antes não aconteciam. Então, esse longo prazo, médio prazo da gente entendendo que agora tá de um jeito bem melhor do que era antes, já é um bom indicativo. Mas algo fixo, assim, eu mensuro desse jeito. O máximo que eu tenho é número de gente que participou ali da talk ou que cumpriu o treinamento, que já é bom, mas o que importa é colocar em prática, e isso a gente só vai saber observando ali no dia a dia, né? E por último, você falou uma hora sobre as lideranças, elas gostam de usar os templates antigos, né? Aqui o que a gente percebe é que as lideranças que principalmente estão há mais tempo dentro de casa, elas usam os templates antigos, porque elas têm a empresa como filho e elas querem que a empresa seja aquilo que elas conhecem, que elas amam, que elas ajudaram a criar e tudo mais. Então, elas não querem meio que evoluir, mas a empresa já evoluiu. Então, uma coisa que tem ajudado a gente aqui dentro é justamente mostrar para elas, olha só, o mundo é esse hoje, a apresentação que você usa é desse mundo aqui que é passado. E o que ajuda a gente a fazer isso, e não só no quesito de brand, mas às vezes em quesito de performance e vários outros quesitos por aí, é usar algum respaldo de algo que eles confiam e acreditam. Então, aqui na nossa diretoria, por exemplo, eles amam Gartner, eles seguem Gartner, eles vêm estudando Gartner, Gartner é tudo para eles. Então, quando a gente quer emplacar alguma coisa de, sei lá, performance que seja, ou qualquer outra questão aí, a gente vê, vamos ver se a Gartner já falou alguma coisa sobre isso, que a gente coloca esse respaldo, sabe? Mas tem ajudado bastante a gente, e a gente vai construindo a credibilidade da área a partir disso, né? A gente pega o que está sendo construído lá fora, a gente mostra, olha, isso aqui deu certo por isso, isso e isso, e a gente sabe fazer isso. Então, se vocês ouvirem o que a gente está falando, a gente vai chegar nesse patamar ou ser melhor. Porque a construção de marca não é uma coisa que a gente está falando só porque é bonito, ou só porque eu gosto, mas olha só, funciona. Então, isso é uma coisa que tem funcionado aqui dentro. Eu acho que o Fábio, ele já cansou ali, que ele tá com a mão levantada também. Desculpa, gente. Não, uma coisa que a gente fez aqui que funcionou foi fazer um forms, uma pesquisa interna, né? Perguntando para as pessoas quais assets de marca elas gostariam de ter ou que elas sentem necessidade de ter no dia a dia delas, porque eu acho que todo mundo aqui faz um pack de assets, né? Então faz PPT, não sei o que lá, imaginando que vai cobrir as lacunas e a gente não consegue imaginar o que as pessoas realmente precisam, tipo, no dia a dia delas que a gente não faz ideia. Então, vieram muitas coisas que a gente não esperava, que a gente precisou criar, e que depois que a gente criou, a gente cobriu todas as lacunas que as pessoas precisavam. Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, o pessoal do comercial pediu papel timbrado. Tipo, a gente nunca ia imaginar que a gente tinha que fazer papel timbrado aqui do nosso lado, porque eles estavam usando o antigo ou folha branca. Então, tipo, e aí eu notei que, assim, essa disponibilidade em ouvir o que as pessoas precisavam fez com que elas engajassem mais. Então, elas se sentiram atendidas e passaram a utilizar os assets que a gente fez sob medida. Igual os Neandertais, eu tive que fazer um papel timbrado com marca d'água. Mas funcionou, assim, e vieram várias coisas que a gente não imaginava que as pessoas precisavam, porque é impossível mapear a realidade de todo mundo, né, das áreas. Então isso é uma coisa que eu recomendo, assim, funciona legal. Posso puxar outro capítulo aqui da nossa história? Pessoalmente, galera, eu morro de medo de uma coisa.
da gente fazer um baita de um trabalho de branding e virar um manual de marca que vai ficar estampado ali na estante. E é um medo que eu já vi acontecer em alguns lugares, né? Então, desde lá, eu fui enfrentando eles e fui vendo a importância, né? E como que eu atrelo o branding muito mais a uma movimentação cultural do que necessariamente a alguma questão de projeto de marca, projeto de people ali, quando está atrelado a um employer brand, um ABP da vida, sabe? Então, eu acho que é muito legal quando a gente olha para isso, né? E o que a Arielle trouxe faz muito sentido, né? Quando a cultura está incrustada dentro dos cidadãos ali, né? Da galera que vive ali, a mudança não passa a ser uma dificuldade, né? Eu acho que o maior dos problemas quando a gente vem com algumas imposições, né? Tem que usar o manual X, tem que fazer a coisa Y, eu acho que passa a ser uma barreira, né? Ao invés de ser uma coisa bacana ali, passa a ser uma barreira, né? E quando isso passa a ser cultural, né? Os valores contidos na cultura dessa empresa estão intrínsecos aqui nesse onboarding, estão intrínsecos aqui nesse material que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que ele reflete muito essa cultura, né? Então, ele passa a ser muito mais... Estou fazendo sem perceber que eu estou fazendo, né? É o meu lado romântico falando, tá, gente? Então, é só para colocar uma aspas aqui. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso. E aí, para trazer um pouco da minha experiência, no ano passado, eu ocupei a cadeira lá de gerente de branding na Boozer. Eu era na frente ali de planejamento e estratégia criativa. E ali, dando um contexto, né, o que é a Boozer? É uma plataforma que intermedia viajantes com empresas que querem fazer viagens, né? Então, é uma solução bacana ali dentro de uma Mobitech que estava incomodando alguns players aí maiores de mercado, né? É uma empresa que cresceu muito numa pegada operacional e, aos poucos, ela foi entendendo necessidade do branding, necessidade de outras áreas de ir plugando essa estrutura mais complexa ali de uma empresa mesmo. E aí, quando isso vai acontecendo, é uma empresa que recebia uma série de aportes, e aí, de um ano para o outro, ela duplicava, triplicava o tamanho, e causava uma bateria de confusões por não ter processos estabelecidos com uma visão escalável desses processos, sabe? Então, virava uma bagunça, porque cada rodada de captação que vinha era uma alegria, mas era uma assombração aqui no canto também, né? Porque você teria que replanejar, reestruturar um projeto inteiro, uma questão de processo inteiro, né? E quando eu entrei ali com esse desafio aí de construir um in-house, eu comecei a me questionar muito. É um in-house que a gente precisa, ou a gente pode olhar para uma visão mais de hub criativo, né? E aí, só para talvez deixar um pouco mais claro o que era isso, era tipo, o in-house basicamente ia ser trazer uma estrutura de uma agência para dentro de casa. E um hub criativo é como eu conseguiria plugar embaixadores ali para trazer soluções criativas, né? Então, eu tinha designers com capacidade de escrever, designers com capacidade de criar arte, e aí quando eu falo design, eu falo de pessoas com capacidade de solucionar problema, metodologia de design mesmo, sabe? Eu entendi o problema, eu gerei hipóteses, eu trouxe prototipagem, gerei uma entrega ali, seja ela criativamente falando artista ou não, né? E aí, nesse cenário de trazer um hub para dentro de casa, a gente percebeu que a gente poderia estar muito mais integrado com objetivos de cada uma dessas áreas que a gente atendia. E aí, quando a gente fala de estar atrelado, eu digo o que há mesmo, né? Então, a minha área, ela passou a ser uma área muito que é um key partner ali, né? Onde a gente dividiu em 4 squads diferentes, e esses squads tinham uma cabeça de planejamento ali, uma cabeça de arte e uma cabeça de redação. E esses squads, eles entendiam que, a gente tem um pepino de NPS, um dos OKRs aqui da empresa é NPS. Então, como que o NPS vai se desdobrar para um objetivo de melhorar esse NPS, vai se desdobrar para um objetivo de people, e aí essa galera estava muito dentro desses objetivos. Então, a gente trouxe uma
uma galera que passou a fazer parte mesmo, né, essas divisórias ali de squads, né? Então, tinha um squad que estava extremamente voltado para uma questão de campanha, de publicitária, de advertising, sabe, de uma questão bem de comunicação, de marca mesmo. Tinha um outro squad que estava extremamente focado em novas verticais, novos negócios, era uma empresa que estava atirando verticais para tudo que é canto, né? Então, como que a gente construía uma arquitetura, como que a gente construía essa escalada aí de verticais, mas com uma arquitetura coerente ali, né? Aí tinha uma galera que era só responsável por contar a história, que hoje a gente sabe que é uma área de conteúdo aí, e tinha uma galera de porrada de performance mesmo, né? Então, como que objetivos ali muito atrelados a growth, né? Então, esses squads, eles estavam muito presentes ali nas questões de rituais de cada uma dessas áreas, né? Então, a galera do squad de verticais, de novos negócios e de people ali estava envolvida com as dailies, com as weeklies, com as entregas de resultados, sabe? Então, estava muito presente ali nessa questão. Eles acabavam funcionando como embaixadores alocados ali, e esses embaixadores, meio que antes da coisa estourar, eles já apartavam um pouco, né? Então, antes de virar qualquer problema de tipo, caraca, people tá usando uma coisa que não tem nada a ver, a gente já virava, pô, pede pra galera aí, pede pra galera do squad, sabe? Do squad criativo, que eles vão estar ali. Ou, às vezes, eles que tocavam isso mesmo, sabe? Então, essa divisória ali de squads foi muito bacana para a gente conseguir disseminar um pouco mais numa pegada mais pragmática e menos teórica ali, menos dependente de treinamento, menos dependente... A gente começou a trazer para a rotina essa galera. A gente começou a colocar dentro dessa rotina mesmo, né? Enfim, aí N processos de automação, né? Ali no Slack, se você digitava onde eu faço briefing e criação, já aparecia lá o link para você criar o briefing de criação, sabe? Então, a gente fazia algumas apresentações de relatórios de resultados ali vindo dessa área, né? Tipo, tinham projetos especiais e projetos que a gente chamava pastelaria mesmo, né? Então, tinham várias coisas que a gente conseguia dar um pouco mais de peso ali para essa frente mesmo, né? Mas eu acho que os alinhamentos eram cruciais também, tinha uma questão de... a gente fala de 4 áreas que estão em distintos momentos, né? A gente tinha áreas que lidavam direto com pessoas de comunicação, tinha áreas que lidavam direto com pessoas de engenharia, ADM, que estavam muito aquém dessa mesma linguagem que publicidade, que marketing usa mesmo, né? Então, como que a gente fazia para integrar tudo isso? A gente tinha uma reunião ali quinzenal de alinhamento, onde cada um desses squads apresentavam o que está sendo, o que está saindo deles, né? Então, vinha uma galera de campanha, está vindo isso daqui, de novos negócios, está saindo vertical X, vertical Y, e ali era um momento que a gente pontuava algumas coisas com base em alguns critérios, e esses critérios estavam muito atrelados aos valores da marca mesmo, né? E esses valores foram definidos ali dentro dessa estratégia de branding mesmo, né? Então, estava muito quando eu falo da cultura, do branding, está atrelado à cultura e gera essa sensação de construção ali mais coerente, é um pouco disso mesmo, né? E o outro ponto que eu acho quando a gente sentiu a necessidade de fazer uma transformação um pouco maior na Busa, né? Ela passou por um momento onde ela era muito radical. Ela era muito radical numa questão de, cara, a gente está aqui para incomodar e para ser uma nova solução, tal. E aí, depois de um tempo, esse discurso foi perdendo força, né? Porque já começaram a vir novos players com mesmas entregas ali. Então, ela passou a ter que olhar, ela também teve um processo de expansão muito acelerado, que acabou prejudicando um pouco a operação ali, né? E aí, nesse movimento, a gente enxergou a necessidade de trazer um pouco mais de visão de qualidade. E aí, nessa transição, a gente queria muito trazer uma consultoria, né? Como uma Branding, uma Anacolto, Future Brand, porque tem muito lugar, especialmente esses lugares que lidam com... Não existia um C-level de marketing ali, né? De marketing ou de comunicação. Então, quando eu entendia muito assim, que quando não existe essa figura
da diretoria ali bem alta que dialogue da mesma forma, acaba que uma consultoria pode vir trazer um pouco mais desse peso de credencial mesmo, né? Eu acho que eu vejo muito acontecendo isso com as Big Fours ali, né? As Deloitte, a Bain, enfim, todas essas que, maioria das vezes, já tem analistas ali reportando que aquilo está acontecendo, e aí, de repente, vem alguma consultoria de fora, fala a mesma coisa, e aí a diretoria passa a olhar mesmo. Então, essa visão de trazer um módulo externo para trazer essa visão de branding que implicaria nessa transformação, vira o momento que a gente estava passando, que era muito claro que a gente precisaria olhar mesmo para essa transformação de experiência agora, né? Foi um processo que eu acho que contribuiu aí muito com essa construção de cultura, sabe? Que eu falo, que eu volto lá a falar, né? De tipo, pô, mexendo na cultura, a transformação fica mais agradável, com menos barreiras e mais fluida ali, né? É muito bom. Você falou, e aí agora me ficou, tipo, como que isso é disseminado, a facilidade de ser disseminado internamente quando é uma consultoria de fora que faz, ou até, na verdade, a gente pode ser um papo para, talvez, para um outro performance, que é quando que a gente terceiriza, né, esses projetos de refresh e tal, para agências e para consultorias, como que a gente faz uma boa escolha de uma consultoria ou de uma agência, enfim, acho que daria um bom papo para manga aqui. E acho que um outro ponto legal que você falou também é isso de o time de marketing, né, dentro dessa visão um pouco mais descentralizada, sendo como se fosse um braço de uma outra área, mas com uma cabeça de marketing, agindo de uma forma ativa e não só consultiva em cima dos problemas, né? Vendo um post que já vazou, que tipo, o BO já deu, e mais tentando prever os problemas e tentando antever aí para conseguir resolver. Acho que esse é um insight interessante também. Sim, acho que essa questão de composição de time realmente faz muita diferença. Até nessa questão que a Damari tinha perguntado sobre alinhamento com gente de gestão, ali, pessoal de people. Aqui dentro a gente tem uma designer que ela tem uma cabeça um pouquinho mais voltada para branding, então isso ajudou muito também. Mas eu também gostei muito da parte que você falou que a empresa estava abrindo novas verticais, e novas verticais estavam com dificuldade de criar essa arquitetura de uma forma que não ficasse bizarra, né? E aí, se eu falo igual o Gui ali, talvez seja uma pauta para um outro momento, porque aqui a gente tem exatamente essa mesma dificuldade e gostaria de saber se alguém tem insight sobre isso no futuro para a gente conversar mais, porque a gente sempre fica se desvirando para conseguir construir uma coisa que comunique, mas que não seja descolado do que é, e aí a gente também tem essa questão de se a gente criar uma coisa um pouquinho diferente, será que as pessoas já vão confundir? Porque eu não sei se elas estão entendendo que é só o azul e o laranja, mas a gente tem, enfim, é uma série de questões para construir uma hierarquia que faça sentido. A gente tem feito um trabalho bom, mas mesmo assim surgem novos e novos produtos. Inclusive, hoje a gente veio com uma dor de que a B3 jogou no nosso colo uma bomba de que se ano que vem eles querem trazer 20 novos produtos para a gente falou, mas não eram, tipo, eram 3 que eles tinham falado até então, e agora veio 20. Então, acho que onde é que a gente vai enfiar esses negócios na nossa arquitetura? Mas, enfim, esse é um ponto que eu realmente também gostaria de novos insights e deixar para o próximo. Gente, foi mal cortar, tá sendo super gostoso conversar com vocês e eu tô amando esses papos, estão sendo super ricos, espero que vocês tenham ficado um pouco mais inspirados aí também, infelizmente por causa do horário, vou ter que sair agora. Mas, pô, super obrigado, o grupo tá aberto, quando jogarem um assunto lá que o negócio começar a ficar muito quente, acho que é realmente esse momento da gente tentar ter um momento síncrono, assim, né, pra gente conversar, trocar ideia. O grupo é para isso. Tá bom? E se vocês lembrarem, enfim, de mais alguém que seja, né, esteja gerindo branding dentro de empresas, convida para o grupo, acho que pode enriquecer bastante.
Só agradecer mesmo, achei muito da hora. Eu e a Elisa, a gente está trabalhando numa montagem de workshops que a gente vai rodar em janeiro do ano que vem. Então pode ter lá para meados de fevereiro uma parte 2 para a gente contar como é que foi esses workshops que a gente vai rodar aqui na Arquivei de disseminação da marca, que promete ou dar muito certo ou dar muito errado, ou só dar. Não sei como é que vai ser ainda, né? Mas seria bom a parte 2 também para saber como é que vai rolar o da Arielle. Então fica aí a sugestão. Boa. Muito obrigado, gostei bastante. Depois Vai dar conta pra gente como ficou. E, gente, não esqueça de compartilhar também lá no LinkedIn os insights que vocês tiverem para colocar no relatóriozinho. Pode deixar. Obrigada, gente. Valeu, gente. Beijo. Obrigada, Gente, pessoal. valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.